Oi pessoal, vamos continuar agora o estudo falando agora sobre Gálatas 4, do 1 ao 11, com o tema de servos para filhos. Então o objetivo dessa aula é entender que estávamos sob uma escravidão, mas fomos libertos e adotados. Então, primeiramente, de servos para filhos. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que viver sob a lei é estar reduzido à escravidão. A lei teve o papel de um guia até o tempo de Cristo, assim como um adulto não precisa mais de guias, depois da morte de Cristo não precisamos mais viver sob a lei. Então, Paulo faz uma comparação entre a criança, o adulto, e o tempo da lei e o tempo de Cristo. Então ele falava, assim como o menino menor de idade está debaixo de um guia, de um tutor, e tem que obedecer às regras desse guia até que se torne adulto, assim estávamos nós, debaixo da lei, obedecendo a lei até que nos tornássemos adultos. E quando que esse tempo chega? Esse tempo de adulto é o tempo em que Cristo chega. Então, quando Cristo vem, se ele compara com o tempo de um adulto, em que o menino não precisa mais estar debaixo de tutores, não precisa mais estar debaixo de guias, porque agora ele é maior de idade, ele tem consciência, tem responsabilidade, ele sabe o que deve e o que não deve fazer, e é capaz de administrar os seus recursos e receber a herança. Então, Cristo, ele nos comparando com essa ilustração, ele nos dá a herança, porque chegamos a um tempo de maturidade, a um tempo novo. E assim, voltar a viver debaixo da lei é como se nós voltássemos a ser criança e fôssemos para debaixo do guia, viver debaixo da orientação do guia, não desfrutando da herança que recebemos. Então, é agir como criança, viver debaixo da lei. Essa é a comparação que Paulo fala. Então, como é essa maioridade espiritual? Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, o que eu quero destacar aqui, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então Paulo está colocando em paralelo dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é o judeu que vivia debaixo da lei. Ele era como um filho menor de idade. Já o gentio, ele era como um escravo, como um servo que obedecia a falsos deuses na sua religião pagã. Os dois eram iguais. Tanto o filho quanto o servo, sendo menor de idade, não têm autonomia para receber herança e para trabalhar e para tomar decisões. Os dois estão debaixo de um guia, de um tutor. O servo está debaixo das ordens do seu senhor e o filho debaixo das ordens do seu tutor e do seu guia. Mas os filhos judeus que estavam confiando na lei, eles também se tornaram escravos, escravos da lei, porque eles confiavam na lei para serem salvos, guardando todas as regras e os mandamentos da lei. No entanto, eles agiam exatamente como os pagãos agiam,
obedecendo os falsos deuses, confiando naquilo que não pode salvar. Mas Paulo ele destaca uma evidência desse novo nascimento, dessa mudança. E aqui é o primeiro tópico. Todo aquele que é filho de Deus recebeu o Espírito Santo. Então Paulo está lembrando os Gálatas da época que ele esteve lá, pregando em que houve um grande avivamento, em que muitos se converteram e receberam o Espírito Santo. Ali, esse receber o Espírito Santo é a marca da adoção, é a marca de que foram salvos, pois todo aquele que foi salvo e adotado por Deus tem o Espírito Santo residindo em si. E também Paulo usa esse receber para mostrar que foram adotados e salvos. Isso pela fé, já que não foi o guardar a lei que os deu o Espírito Santo, mas a fé em Jesus Cristo. E quando ele fala no versículo 10, guardar dias e meses e tempos e anos, o que ele está se referindo? Ele está se referindo a guardar o sábado, está se referindo a guardar a Páscoa, a Pentecostes, enfim, a guardar os dias, as festas de lua nova, guardar um calendário que a lei estipula que seja guardado. Não é pecado você tirar um dia para adorar a Deus. Nem é pecado você comemorar a Páscoa ou qualquer outro feriado. Pecado é você agir como se isso fosse uma obrigação, como se essas leis fossem te salvar, como se essas leis te tornassem justo. E não é esse o caso. Então, se nós escolhemos adorar a Deus no domingo, porque é um dia que mais pessoas estão livres, glória a Deus. Mas se você trabalha domingo e não pode adorar a Deus no domingo, você tem um sábado de folga e quer adorar a Deus no sábado, participar de cultos e reuniões, não tem problema nenhum. Afinal, você está dedicando um dia para adorar a Deus. Na verdade, todos os seus dias devem ser dedicados para adorar a Deus, mas tem um dia de folga que você consegue adorar e reservar melhor. Então, o que ele está dizendo? Olha, vocês estão agindo como escravos, como tratando a lei como se fosse um falso Deus, confiando nela para que se possa salvar. Não devemos agir assim. Agir assim é agir como criança, é voltar a estar debaixo de guias e tutores, é ser imaturo e depender de alguém para nos levar pela mão, como crianças. Mas aquele que por quem nós devemos ser guiados é o Espírito Santo, e o recebemos pela fé, não pelo guardar a lei. E o que Jesus fala sobre esse assunto? João 8, 31 a 40. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus está falando que a verdade, que é ele próprio, vai libertá-los. Libertá-los do quê? Da escravidão do pecado, de estar seguindo a lei como se a lei pudesse salvá-lo, ou de outros deuses. Então Jesus ele veio libertar os escravos para que eles se tornem filhos de Deus. Versículo 33, responderam-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então esses judeus estavam confiando na sua descendência natural, sendo descendentes de Abraão, assim como os judaizantes faziam na Galácia. É o mesmo tipo de argumento, é o mesmo tipo de confiança na lei para a justiça própria. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui Jesus, ele também está comparando o escravo, o servo, com o filho. Tanto o servo como o filho são iguais. Os dois ficam na casa do pai. Os dois estão lá permanecendo e convivendo. No entanto, o filho é herdeiro. Já o servo é apenas servo. Mas chegando à maioridade, o filho se torna herdeiro. Já o servo continua servo. Então ele fala, verdadeiramente sereis livres. Para o servo se tornar herdeiro, ele tem que ser adotado. E essa adoção vem pelo Espírito Santo recebido pela fé. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão,
Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vejo junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então Jesus aqui está falando o seguinte: não importa se você carnalmente é descendência de Abraão. Se você voltar nos seus ascendentes, você vai encontrar Abraão, um judeu, como a sua linhagem ascendente. Não importa a sua descendência carnal. O que importa é a descendência espiritual. O que ele está dizendo? Se vocês fossem filhos de Abraão, filhos espirituais, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Porque Abraão creu, porque Abraão confiou em Deus. Vocês também creriam, vocês também confiariam. Mas vocês podem ser até descendência carnal de Abraão, mas espiritualmente são filhos do diabo. Porque quando eu falo a verdade, vocês me odeiam. E isso é do diabo. Então, esses judeus, eles naturalmente eram filhos de Abraão, mas espiritualmente filhos do diabo, porque amavam a mentira, queriam a justiça própria e matar Jesus e sufocar o evangelho. Então, Paulo talvez tenha esse trecho de Jesus em mente quando ele fala de filhos e servos, de herança de adoção e de filhos de Abraão espiritual e filhos de Abraão carnal. Então, novamente, o Evangelho de João, as palavras de Jesus, está falando a mesma coisa que Paulo fala aos Gálatas. Meus filhinhos, não importa se você é judeu ou gentio, não importa guardar a lei. O que importa é crer em Deus, é servir a Deus, recebê-lo pela fé e a salvação pela justiça dele, não pela sua justiça própria, confiando na lei. Assim, você é apenas mais um escravo da lei ou o escravo de falsos deuses, vivendo na igreja, vivendo entre os filhos. Então não seja escravo, não se escravize pela lei, não se escravize pelo pecado, nem pela sua idolatria, mesmo que você idolatre a lei. Abandone esses rudimentos fracos e pobres, eles não podem salvar. Confie apenas em Cristo Jesus. Receba pela fé a salvação e o Espírito Santo, porque esses sim têm poder para libertar e, conhecendo a verdade vos libertará. Quais são as aplicações? Primeiro, viver debaixo da lei é tão escravizante quanto viver no pecado. Segundo, Jesus nasceu sob a lei para remir os que estavam sob a lei. Jesus nasceu, obedeceu toda a lei em nosso lugar, para que nós tenhamos obedecido em Cristo. Então, se estamos unidos em Cristo, ou seja, se temos o Espírito Santo que nos une a Ele, nós já obedecemos a lei em Cristo. E também já pagamos o salário do pecado, que é a morte, em Cristo, pois estamos unidos. Terceiro, somos mais que escravos livres. Somos filhos e herdeiros. Então, Jesus, ele não somente nos liberta do pecado, mas ele nos eleva, ele nos santifica, ele nos justifica, ele nos traz para si, nos faz nova criatura, seres totalmente novos, para viver em santidade e obediência diante de Deus, mas não confiando na justiça própria para salvar. E quarto tópico, guardar dias e festas e anos conforme a lei dizia, é voltar a servir como escravo. Se você se sente obrigado a estar debaixo dessas ordenanças, você está confiando nelas para a salvação. Lembre-se, somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei. Então, confie em Cristo, receba como seu Senhor e Salvador e viva uma vida de liberdade, uma vida nova, como filho adotado por Deus e se torne cada dia mais semelhante ao Filho, ao Cristo, sendo santificado de dia após dia, mas considerado justo diante de Deus, tendo seus pecados levados na cruz. Ficamos aqui com esse estudo. Até a próxima!